Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. A gente vai hoje começar a ver a função éter, tá? Então, como é que a gente vai identificar a função éter? Seguinte, os éteres, eles vão apresentar o oxigênio ligado a duas cadeias carbônicas, ou seja, o oxigênio entre carbonos, o oxigênio como heteroátomo. Então, esse oxigênio aqui ó, tem carbono para um lado dele e outro carbono ligado para o outro lado dele. Então, ele está funcionando como um heteroátomo aqui. Então, eu tenho a função éter, entre carbonos. Aqui também, ó, o oxigênio, desse lado, carbono, desse outro lado também é uma cadeia carbônica. Então, ele é heteroátomo. Aqui eu tenho a função éter. Cuidado para você não achar que a carbonila é um éter. A carbonila é o C-O, né? E aí, esse oxigênio aqui, ele não está entre carbonos. Ele faz uma ligação dupla com um carbono só. Mas aqui desse lado, ó, não tem carbono ligado nele. Porque também carbono só faz duas ligações, né? Então, cuidado para não achar que isso aqui é éter. Não é, tá? Para ser éter, o oxigênio tem que vir como heteroátomo. E aí, como é que é a nomenclatura? Eu posso nomear a segunda IUPAC ou posso nomear de forma usual. A forma usual eu vou ensinar para vocês porque também ela é muito cobrada em prova, tá? Então, olha só. A nomenclatura segunda IUPAC é o seguinte. A gente vai dividir a molécula em dois lados. A gente agora não vai dizer o prefixo do número de carbonos. Por exemplo, aqui, carbono 1, 2, 3. Ah, é prop. Não. Por quê? Eu tenho um elemento heteroátomo no meio, né, da cadeia. Então, eu tenho que quebrar a cadeia no meio para dar o nome a ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o menor grupo, depois o maior grupo, segundo a IUPAC. O menor grupo, ele vai receber o termo oxi. E o maior grupo, eu vou dar nome como se fosse um hidrocarboneto. Então, assim, ó, esse éter tem dois lados. Esse grupo aqui é o menor, porque só tem um carbono. Aqui são dois carbonos, comparando aqui, esse lado é menor, né? Então, o menor lado só tem um carbono. Qual é o prefixo? Met. Met mais o termo oxi. Então, isso aqui se chama metóxi. O que sobrou tem dois carbonos. Eu vou nomear como se fosse hidrocarboneto. Dois carbonos, et, ligação simples, an. Como se fosse hidrocarboneto, o sufixo o. Então, vai ficar metóxi-etano. Tudo junto, tá? Metóxi-etano. Metóxi é esse lado, etano é esse lado. Agora, a nomenclatura usual, ela vai começar com a palavra éter. E aí, o que a gente vai fazer? De novo, a gente vai dividir a molécula em dois lados. A gente vai pegar o primeiro grupo e o segundo grupo e vai citar em ordem alfabética. Então, aqui, ó, eu tenho esse lado. Esse lado se chama metil, porque só tem um carbono. Esse outro lado se chama etil, tem dois carbonos. Então, eu vou citar agora, não é em grupo menor ou maior, eu vou citar em ordem alfabética. O et vem na frente. Então, aqui eu vou começar com a palavra éter, ó, éter, porque tem o oxigênio no meio entre os carbonos. Em ordem alfabética, etil, e não troquei a cor, etil, depois metil, e mais o finalzinho, ico. Então, aqui vai ganhar um acento, vai ficar éter, etil de um lado, metil do outro, mais o termo ico, éter etil metílico, tudo junto, tá? Vamos ver outro. Aqui, ó, segunda IUPAC. Segunda IUPAC, o menor lado ganha o termo oxi. Então, aqui só tem um carbono. Desse outro lado aqui, são 6 carbonos fechando a cadeia. Então, aqui é menor. Metóxi. E o grupo maior, a gente nomeia como se fosse hidrocarboneto, benzeno. Então, juntando tudo, metóxi, benzeno. Agora, segundo a nomenclatura usual, eu vou começar com a palavra éter. Vou dividir a molécula em menor e maior. Perdão, aqui não. Aqui a gente vai estar em ordem alfabética, né? Volta. Então, esse lado aqui só tem um carbono, como ramificação chama metil. O lado de lá, benzeno, o benzeno como ramificação, a gente chama de fenil. Então, vamos citar em ordem alfabética, ó. Vai ficar éter, fenil, de novo, eu não troquei a cor. Éter, fenil, metil, mais o termo ico, finalzinho ico. Junta tudo, éter, fenil, metílico. E aqui o I, ele acaba ganhando um acento porque é para paroxítona, tá? Então, tem duas formas de nomear. Luciane, qual que você quer? Qualquer uma das duas.
A gente já começou a ver semana passada que as moléculas podem ter funções mistas. E aqui a gente vai relembrar, ó. Como assim função mista? É uma molécula que tem várias funções nela, tá? Então a gente tem que saber identificar, ó. C-O, carbonila. Entre carbonos, aqui eu tenho uma cetona. Não vou conseguir escrever. Aqui é uma cetona. Aqui, ó, eu tenho halogênio ligado à cadeia carbônica. Aqui é um haleto orgânico. Aqui eu tenho o oxigênio como um heteroátomo, ó, tem carbono desse lado, carbono desse lado. Aqui é outra função que a gente acabou de ver hoje, que é éter. Aqui nessa molécula eu tenho C-O na ponta da cadeia. Quando é entre carbonos é cetona. Aqui na ponta da cadeia eu tenho um aldeído. Aqui eu tenho C-O e nessa carbonila eu tenho a hidroxila. Isso aqui tudo a gente conhece como carboxila. É um ácido carboxílico, é uma função só. Cuidado para não achar que é álcool e cetona. Eles estão juntos, ó, no mesmo carbono que traz o OH e o C-O, é a carboxila, função ácido carboxílico. Nessa molécula aqui embaixo, ó, oxigênio entre carbonos. Aqui também é a função que a gente acabou de ver hoje, éter. Aqui, C-O, carbonila. Carbono de um lado, carbono do outro. Aqui eu tenho uma cetona. Agora, quando a carbonila vem na ponta, igual aqui, ó, só tem um carbono para um lado, para cá eu tenho um átomo de hidrogênio, a carbonila na ponta eu tenho um aldeído. Então aqui são 3 funções, aqui são 2, aqui são 3. Aqui, vamos ver quantas funções são. Ó, C-O. Entre carbonos, aqui é cetona. Aqui, C-O, carbonila também, só que está na ponta da cadeia. Então aqui é aldeído. Aqui em cima, OH, que é a hidroxila, ligada a carbono saturado, que só faz ligação simples. Aqui eu tenho álcool. E quando o OH vem ligado diretamente ao benzeno, eu tenho a função fenol. Então aqui são 4 funções diferentes. É isso que é cobrado em prova, tá? E aí eu quero que vocês nomeiem esses éteres, aqui, esses 5, tira uma fotinho e me entrega, tá bom? Beijo, tô com saudade de vocês.